Olá, meus caros! Mais uma edição dos Acréscimos e essa é uma edição mais que especial porque o Real Madrid foi pela 15ª vez campeão da Champions League e com o gol brasileiro, o gol do Vinícius Júnior. Antes dos 24 anos de idade, apenas 2 atletas fizeram gols em 2 finais diferentes de Champions League. Ele e ninguém mais, ninguém menos que Lionel Messi. Então vamos colocar algumas discussões hoje, né? O fim de uma era, né, de 6 títulos por 4 atletas, Nacho, Carvajal, Luka Modric e Toni Kroos. É também o surgimento de um novo rei no futebol europeu, possivelmente melhor do mundo, Vinícius Júnior. Também o surgimento de, sei lá, uma dupla histórica, Jude Bellingham e o nosso querido Vinícius. Será que foi uma despedida do Rodrigo? Ou então foi só um mal entendido? Carlo Ancelotti, e aí? Ele tomou no tático? Ele soube se adaptar? Será que a camisa pesou mesmo? A gente tem umas falas do Edin Terzic, treinador do Borussia, que foram bem interessantes. E, por fim, rapaz, será que realmente vale a pena trazer Neymar para a discussão quando o Vinícius Júnior, com 24 anos de idade, chegou em 2 finais e tem 2 gols na Champions League? Então, vamos a isso. Fica aí com a nossa chamada dos acréscimos. 46, vamos ver quanto tempo ele vai dar de acréscimo. Tempo extra! Quem sabe agora? Capricha, Adriano. Olha o empate! Gol! Bom, meninos, e noite mais que especial, né? Vamos virar aqui a madrugada falando sobre essa final que foi incrível, final que foi complicada, né? Parece até que a gente estava adivinhando quando a gente estava fazendo o programa, né, João Vitor? Eu citei, a gente estava citando alguns casos, e eu citei espontaneamente o caso do Juliano Belletti. Lateral improvável de fazer gol, meteu gol na final da Champions League, que o Barcelona foi campeão. E hoje aconteceu, no dia dessa gravação. Gol do Carvajal de cabeça, né, para desafogar o Real Madrid e, na sequência, gol do Vinícius Júnior. Mas vamos lá. Meninos, vocês viram o jogo na íntegra? Como é que vocês perceberam? E essa questão de super favorito, hein, Amaro? Vamos lá, vamos começar a falar aí sobre essa final que foi incrível, né? Como sempre, grandes jogos, uma final digna de Champions League. Vamos lá, Amaro, suas impressões iniciais. Manda bala, querido. Olá, ouvintes, olá, amigos. E mais uma final de Champions League espetacular, né? Dificilmente nós veremos jogos horrorosos, feios, taticamente e tecnicamente, em uma final de Champions League. E sobre super favoritos, eu acredito que foi mais ou menos o que eu já tinha comentado. O Real Madrid contra um Borussia sempre vai ser um super favorito, mas em final de Champions, com um jogo só, nunca pode dar uma porcentagem tão grande para um time do que para o outro. Pois é só um jogo, é um jogo de uma vida dos dois e tudo pode acontecer. E o Real Madrid, o clube do capiroto, não tem jeito. No primeiro tempo, mesmo tendo uma posse de bola bem maior, mas foi dominado pelo Borussia. Completamente dominado. O Borussia Dortmund perdeu, no mínimo, 2 chances claras. No mínimo, uma, eu acredito que estaria até impedido, né? Mas, no mínimo, 2 chances claras. O esquema do Borussia foi muito bem feito pelo técnico. Conseguiu anular praticamente todos os jogadores do Real Madrid. Todos os jogadores. O próprio Vini Júnior, no primeiro tempo, era o que mais tentava, como normalmente é, mas mesmo assim estava conseguindo muito pouco, muito mesmo. A zaga, o meio-campo do Real Madrid, completamente perdido, principalmente em contra-ataques. Mas, como até eu falei, né? Parece que vai para o intervalo, o Carlo Ancelotti senta, fala ali 2 palavras, dá um abraço e o time vem e muda completamente. Não dominou todo o jogo, mas contra o Real Madrid, quando se tem a chance, tem que fazer. E não é só um, tem que fazer 2 ou 3, porque esse clube ele não se abala. Esses jogadores, não importa a idade, não se abalam, não se abalam. O Bellingham, mesmo ao meu ver jogando mal hoje, é um jogador que não se abala.
Não tem como, tem somente 20 anos, mas aparentemente nós já estamos vendo um outro jogador que o Florentino foi buscar porque ele viu a mentalidade do Real Madrid dentro dele. E o que falar do Vini Júnior, né? É o que falar o que todos estão falando. Pode entregar a bola de ouro para ele. Se não for dele, é uma injustiça que nós sabemos que pode acontecer, infelizmente, mas também sabemos que se não for dele, algo aconteceu, porque não tem como ele perder essa bola de ouro. Extremamente bom. O que o Rodrigo não fez hoje, ele fez em dobro. Como nós já comentamos várias vezes, o Vini Júnior ele tem uma qualidade que é excepcional em um jogador. Ele não tem medo de ir para cima. Ele pode errar uma, duas, três, 10 vezes, ele não tem medo. Sempre tenta as jogadas porque ele sabe da qualidade que ele tem. E deu muito trabalho para o time do Borussia, especialmente no segundo tempo, e foi premiadíssimo com mais um gol em final de Champions. Lembrando que, além de ter batido o recorde do Lionel Messi, ele empatou com o grande Mazzola, né? Que também tem 2 gols em final de Champions League, sendo que os 2 gols foi em um jogo só. Na final, Milan em Benfica, de 62 63, e o Vini Júnior fez em dois jogos, uma com a perna direita, uma com a perna esquerda. Sobre o Neymar, fica cada dia mais difícil. Cada dia mais difícil, eu digo até impossível. Se for fazer uma discussão dessa, é somente sobre habilidades dentro de campo, sobre dribles, porque o Vini Júnior está se distanciando e não é pouco. Muito obrigado, Amaro. João Vitor, vamos lá? O que você acha aí? Dá para fazer mesmo essa comparação? Será que é necessário falar de Neymar ou deixa o Neymar de lado? Ele já é quase um ex-jogador em atividade. Vamos falar só de Vinícius. Realmente, boa noite a todos. Realmente, eu acho que é um pouco desnecessário falar do Neymar, nem tanto da maneira que o Amaro falou, não. O Amaro fez uma observação. É mais a questão das comparações, né? Que a internet tem muito disso. Até vejo com certa naturalidade, mas também as pessoas erram muito a conta. O Vinícius está construindo a carreira dele. O Neymar já construiu a carreira dele, né? Já falamos tantas vezes do Neymar, a questão do Neymar ter sido um jogador que não aproveitou o talento que tinha e tudo mais, mas de qualquer maneira também tem uma carreira grandiosa lá, só que curta, né? Muito curta, foi apenas nos anos que ele teve no Barcelona, que foram 4 aninhos só. Mas enfim, sobre o jogo de hoje, jogo para muitos surpreendente, mas para quem acompanha assim o Real Madrid, até um pouco do Borussia, não foi tão surpreendente assim, vou dizer por quê. Era esperado que o Borussia Dortmund tivesse uma postura forte defensivamente, mas todo mundo sabe que o Real Madrid é uma equipe que gosta de jogar de forma reativa. Então o Borussia tinha 2 dilemas: ou fica lá atrás, fechadão, e passa 90 minutos rezando para não tomar um gol, ou se organiza para usar contra o Real Madrid a sua principal arma, que é o contra-ataque. E no primeiro tempo foi um festival de contra-ataques muito perigosos do time do Borussia, inclusive com grandes oportunidades de marcar gols. Inclusive o lateral esquerdo, o ala esquerdo, na verdade, do Borussia, chegou no começo do jogo a ter uma boa chance, ficou cara a cara com o Courtois, driblou o Courtois, mas abriu muito, né? Abriu muito, perdeu o ângulo para a finalização, deu tempo da defesa do Real Madrid se recuperar. Novamente ele teve outra chance e não conseguiu fazer para abrir o placar. E no primeiro tempo, o Borussia, com essa postura, com esse comportamento, teve muitas chances, muito mais chances do que o Real Madrid. O Real Madrid, de fato, não fez uma boa partida no primeiro tempo. Foi para o intervalo nas cordas, literalmente. Então foi uma partida muito difícil assim, para o Real Madrid no começo do jogo, durante toda a primeira etapa. Mas não tomou o gol. Então foi para o intervalo da melhor maneira possível, né? Que era não tomando gols, não tomando gol, e acabou
tendo a possibilidade de ir para lá e o Ancelotti mudar a postura, o comportamento tático do Real Madrid, o que é muito interessante. Era mais de se esperar isso do Borussia, né? Uma bola parada mais perigosa, até porque por ser uma oportunidade. Mas foi o time do Real Madrid quem usou uma jogada diferente, inesperada, para fazer um belo gol e abrir o placar. Carvajal, que é uma grande lenda, eu acho que já podemos dizer, com assim, eu pelo menos diria, que é o maior lateral do século, aí, lateral direito. Nós temos aí muita gente admira muito o futebol que jogou o inominável jogador da seleção brasileira e ex-Barcelona, mas eu acho que o Carvajal já superou e talvez até fosse um lateral mais, seja um lateral mais completo do que esse que eu citei tenha sido, pelo menos na parte defensiva também. O Carvajal é um bom defensor e não é a primeira vez que ele decide decisões, né? Já foi autor de gol de título da Supercopa pelo Real Madrid, da Supercopa da Europa, Supercopa da UEFA. Então foi um bom jogo do Carvajal, tanto é que ele foi eleito o melhor em campo. E aí, com esse gol já no segundo tempo, meio que foi um balde de água fria, e veio aquela sensação, né? Que os jogadores do Borussia devem ter sentido, pelo amor de Deus, esse time é muito escroto. A gente dá a pressão e eles vão lá e fazem um gol até de lateral no final do time. E meio que o jogo ficou nesse sentido, e aí o Borussia tentou entrar no jogo, e num erro de saída de jogo, a bola sobrou pro Bellingham, que rolou pro Vinícius Júnior. Inclusive, como foi parecido um pouco o gol do Vinícius Júnior com o do Neymar, né? Na final de 2015, um chute de perna esquerda. E se você ver no detalhe, o Vinícius chuta essa bola um pouco mascado. Não consegue pegar em cheio assim nela de perna esquerda, mas é justamente por isso que a bola ganha altura e acaba passando pelo goleiro. Coisa de quem tá iluminado mesmo. Outros destaques que eu tenho. Tava num grupo de amigos e um comentou que o Vinícius Júnior finalizou que nem o Ozil, né? O Mesut Ozil, ou Mesut Ozil, tanto faz. Ele tinha uma finalização muito parecida, que ele meio que chuta a bola pro chão pra ela encobrir o goleiro. E aí quando eu Exato. olhei de Ele novo, até. de frente, aí eu, caraca, bicho, bateu igual, mas nunca Exatamente. Até saberemos, quem né? fez isso. Foi sem querer, né? Mas ficou muito parecido e é realmente essa palavra que o Vitor Júnior falou. O Vitor Júnior, né? Que o João Ó, Vitor falou. Realmente foi iluminado. É coisa de Dá iluminado. sorte de Mas praia. essa batida que o Alisson citou é verdade. O Di Maria fez essa batida na final da Copa do Mundo. Naquele gol exatamente. que ele sai cara a cara com o Lohri, ele bate desse jeito. E aí, depois apareceram algumas reportagens que já era uma batida que o próprio Di Maria já estava utilizando, meio que da época que ele jogou com o Ozil no Real Madrid. Foi interessante. Só que eu acho que o Vinícius Júnior, até por ser destro, seria muito difícil ele fazer essa batida com total maestria, assim, com a perna esquerda. Mas o que importa mesmo é que foi gol. Isso é o que importa, não interessa se pegou bem ou mal na bola. Assim. Eu acho que pegar bem na bola é relativo. Se você pega bem na bola e não faz o gol, então você não pegou. Pegar bem na bola é fazer o gol, né? E aconteceu isso aí. Agora eu também quero puxar a sardinha para o nosso lado, porque a gente falou do Füllkrug, atacante alemão, fez uma ótima partida hoje. Uma ótima partida mesmo. Jogador que botou bola na trave o tempo inteiro, todas as bolas que ele foi acionado, ele trabalhou muito bem como pivô, ele deu muito trabalho, ele chegou a fazer um gol, só que foi anulado. Um gol só que tava impedido, né? Pois é, chegou a fazer um gol que estava anulado, o gol que levaria o Borussia para o jogo de novo. Então, uma boa atuação dele. Mais uma vez, o camisa 9 aí. E outra coisa, eu quero destacar também o jogo do Vinícius, no sentido de que o Vinícius, de novo, foi muito marcado. E vou dizer outra coisa, jogando sozinho pelo lado esquerdo. Porque lá do lado direito, o Rodrigo tem a opção de ter a dobradinha com o Carvajal ou com o Valverde. Mas do lado esquerdo do Real Madrid, o Camavinga não subiu tanto, e a outra opção é o Mendy, que é o lateral, mas o Mendy é um lateral extremamente defensivo. Então o Vinícius Júnior jogou 90 minutos ali praticamente sozinho contra os alemães. E na jogada do primeiro gol, do escanteio que foi cobrado pelo Toni Kroos, foi ele quem consegue ali, marcado por dois, um drible espetacular, uma caneta, e depois ao corte que gera o escanteio. Então, um jogador que essas coisas não vão para as estatísticas.
né? Não é passe, não é assistência, mas é por isso que quem tenta desmerecer o Vinícius Júnior pelos números precisa parar para assistir os jogos, para entender por que em alguns casos os números são, apesar de serem importantes, os números deles são bons, mas tentam diminuir. Mas o que o jogador faz em campo, a diferença que ele faz é muito grande. E outra vez o Real Madrid enfrentou uma equipe completamente fechada. E qual era a solução? Fazer a bola chegar no Vinícius Júnior. E com as armas que ele teve, ele criou as oportunidades. Não vai dar para dar show todo jogo. Quem entende de futebol precisa entender. Quem vê futebol precisa entender que existe um comportamento tático também do rival, dificulta a vida dos adversários. E o Borussia dificultou muito a vida do Real Madrid. Só que o Real Madrid encontrou saídas. Praticamente não fez substituições. O mesmo time que começou mudou completamente a sua postura no segundo tempo e ganhou. Questão de quem tem muita qualidade, né? E queria muito ter uma possibilidade de ver o que o Ancelotti fez nesse intervalo para mudar essa postura do time sem precisar mexer em nenhuma peça. Então foi um jogaço, para mim foi um jogo bom, não foi um espetáculo, mas foi um jogo bom, porque teve esses ingredientes. Eu gosto de ver também quando uma equipe é organizada taticamente, como foi o caso do Borussia, que impede que uma equipe super talentosa não jogue, isso também tem que ser valorizado. Então, a grande partida, o técnico do Borussia mostra também ter muito potencial. Acho que também está faltando um pouquinho de sorte para ele, mas é só o começo. E parabéns ao Real Madrid, foi um jogaço. Aquele drible do Vini Júnior é puro futebol brasileiro, né? Botou entre as pernas do cara. No final não deu certo, mas sai sorrindo. Sai sorridente. Durante a transmissão, o Mauro Betting, isso com 70 minutos de jogo, tinha dito que ele já era o jogador com mais dribles nas últimas finais, eu acho que nas últimas 6 finais. Um Salvo jogo engano, ele rolando. falou que ninguém nunca acertou tantos dribles em uma final de Champions League na história, né, dentro dos 90 minutos, sem prorrogação, como o Vinícius Júnior fez hoje. Até aquela altura, ele tinha tentado 8 dribles e acertado 4. E aí, eu acho que lá por volta dos 65, 75 minutos do segundo tempo, ele tinha tentado um drible, tinha acertado, então ele se isolou. Bizarro, né? E a galera ainda fica insistindo, né, em querer discutir ele com o Neymar. É isso que faz o melhor do mundo. Para quem não viu, hoje em dia eu vejo muito dos mais jovens aí, coisa que a gente vê muito absurdo, né? Muitos dos mais jovens diminuindo aí o Ronaldo e principalmente o Ronaldinho. O Ronaldinho não era um jogador decisivo, era pipoqueiro em jogo grande e tal. Certamente não viram esse cara jogar, porque o Ronaldinho nunca fez 30 gols no ano, é verdade. Mas tudo isso que o Vinícius Júnior está fazendo hoje, o Ronaldinho fazia no seu auge. Ele fazia todo mundo jogar, ele criava situações de jogo que eram assim de você ficar pensando, como é que esse cara fez isso? Ao ponto de o jogo ser simplesmente entregar a bola no pé dele. Era isso que acontecia no Barcelona. O Barcelona tinha um time bom? Tinha. Mas o jogo do Barcelona passava por ele. Entregar a bola para ele, ele fazia a magia lá acontecer. Mas isso não vai para as Todos estatísticas. apegados a número, né? O próprio Modo, que eu tenho certeza É, que daqui a 15, 20 anos vão olhar para ele, mesmo com tantas champions, e vão duvidar do futebol dele. Porque vão olhar números dele exatamente. superficiais e vão dizer, não, Exatamente. Já esse tem gente que tipo, coloca o Neymar como melhor do que o Ronaldinho Gaúcho. Cara, não foi. Não foi. No auge, não. No auge, não. Mas se você pegar os números, é claro que o Neymar vai ser melhor, porque o Neymar jogou simplesmente ao lado de Messi, Suárez, Iniesta, Xavi. Não dá, entendeu? Claro que os números dele vão ser melhor, mas o Ronaldinho jogou ao lado de Gil Lee, de Gu Johnson, pelo amor de Deus, não dá para comparar. Larson. Larson, que era um artilheiro, mas tecnicamente não limpa a chuteira do Suárez, entendeu? É isso que o cara tem que parar para acompanhar futebol, mas acompanhar o futebol, eu sei que o Messi e o Cristiano fora Ronaldo que ele deixam todo mundo. reviveu o Barcelona, né? O Barcelona Fora que tá chegou exatamente, chegou no Barcelona morto. Fez um trabalho de reconstrução no Barcelona. O Podemos Neymar dizer chegou que com o ele Barcelona ajudou, né, pronto. a fundar o Barcelona, como nós conhecemos, o Ronaldinho Gaúcho. Exatamente, porque o Barcelona. Tanto é que pergunta para qualquer torcedor do Barcelona que mais antigo quem é o jogador mais importante do Barcelona nesse século XXI, depois do Messi, é claro. A maioria vai dizer que é o Ronaldinho. Ou quem é o maior brasileiro da história do Barcelona. Vai dizer que é o Ronaldinho. Porque o que ele fez ali, meu amigo,
Não dá para comparar, não. Mas se você pegar só números, você vai achar uma coisa, um abismo. Agora o Ancelotti, hein? Como eu falei no podcast, algum podcast anterior, se o Real Madrid não ganhasse esse ano, nada, ele estava perdoado, porque tinha motivo. Mas não, ele foi lá e entregou tudo, novamente. Entregou tudo. Mesmo com jogadores machucados, mesmo com praticamente, acho que chegou a ter meio time machucado, ou mais. Mas foi campeão da La Liga e foi campeão da verdadeira competição que os torcedores do Real Madrid são acostumados. Não é à toa que na entrevista depois do jogo, o presidente Florentino Pérez já falou que agora ele buscar a 16ª. Não, Exatamente. não quer saber de La Liga, quer saber de outra Champions League. É, vou até colocar essa discussão aqui agora, né? Já que a gente fechou essa primeira parte sobre o Vinícius, sobre o jogo. É interessante que a gente fale também, né, sobre o rival, que o rival valorizou muito essa final, né? Como foi que vocês perceberam o time do Borussia nessa final? Vamos lá, Mário. Como foi que você percebeu aí? O Borussia ele veio, eu acredito que como a maioria estava imaginando, esperando o Real Madrid chegar ali no segundo terço, no meio de campo, no terceiro terço, tentar recuperar a bola e buscar contra-ataques, né, fulminantes. O problema é que perdeu excelentes oportunidades de gols. A marcação muito boa mesmo. A linha de zaga, excelente. Nos primeiros minutos, nos primeiros 25 minutos, 30 minutos, nada aconteceu. O Real Madrid não conseguiu nada. Sendo que no primeiro tempo, quem realmente só passava e conseguia alguma coisa era o Vini Júnior. Justamente por causa dessa excelente marcação do Borussia. Só que eles fizeram tudo o que puderam, mas não era o suficiente para ganhar do poderoso Real Madrid. Se tivesse um atacante melhor, né? Apesar de o que teve, jogou muito bem, mas se tivesse uma estrela, se o Santos tivesse mais inspirado, poderia até ter feito um gol, conseguido segurar o jogo, mas não. Não foi dessa vez, mais uma vez, né? Vice no mesmo estádio. Vamos lá, João Vitor, e suas impressões sobre a equipe do Borussia? Eu gostei muito, como eu falei, eu gosto também quando as equipes se comportam muito bem taticamente, sabem o que estão fazendo, né? E hoje a equipe do Borussia aproveitou, foi muito bem pensado o jogo do Borussia, não só na parte defensiva. Eles entraram com o 4-3-3, que já não mostra ser um time que vai só para se defender. E desse 4-3-3 você tinha o Füllkrug na frente, o Sancho na direita e o ADM na esquerda, que foi o jogador mais perigoso ali no primeiro tempo. Foi ele, inclusive, que entrou na jogada, driblou o Courtois, mas não conseguiu finalizar. E também teve um lance que ele entrou em velocidade de novo e bateu, mas o Courtois fez a defesa, inclusive, hein? O Courtois é monstro demais, viu? É impressionante. É realmente. Desculpa, Ancelotti, se eu achei que você estava sendo otário com o Lunin, mas realmente, quem sabe de futebol é esse velho Caralho, aí, e não sou eu, como não. agarrou, não foi, É, cara, o mas assim, Courtois? Minha nossa senhora. meu Jesus, parece que o cara não estava parado. Impressionante. E aí, o técnico do Borussia fez uma leitura muito inteligente. O Sancho não jogou, não fez aquela grande partida, primeiro porque ele ajudava nessa dobra, ajudando o Sabitzer e o lateral ali a fechar o lado esquerdo do Real Madrid com o Vinícius Júnior, e ele tinha um Mendy, muito forte fisicamente, muito bom marcador, é um jogador que não vai ter o glamour daqueles laterais ofensivos, mas ele joga demais ali. O Mendy é muito seguro, defensivamente falando, e isso para o Sancho foi um pesadelo. Mas ele foi importante taticamente. Já a grande sacada foi saber que o Carvajal, por ter o Mendy ali, o Carvajal é um lateral mais ofensivo, e nos contra-ataques, que foram as principais armas do Borussia, você tinha a possibilidade de ter o ADM aparecendo, porque ele é muito veloz, e apareceu essas duas, três vezes ali em condições, mas faltou categoria na finalização. A ADM é muito jovem também, acabou falhando. E além de você ter também o Fulcro lá nessa referência que
prendia os zagueiros do Real Madrid, principalmente nesses contra-ataques. Contra-ataque que a gente pode ver depois que tiveram 2 ou 3 contra-ataques que só faltou um pouquinho mais de capricho, porque o Borussia tinha uma superioridade numérica nos contra-ataques. O Real Madrid estava com muita dificuldade de fazer essa transição de ataque para defesa nos contra-ataques, e o Borussia, em partes, aproveitou isso. Só faltou realmente o mais importante, que era finalizar bem a jogada e ganhar, fazer os gols, né? Acabou não acontecendo. Então, taticamente, não foi uma retranca nem de brincadeira, foi uma postura defensiva, sim, da melhor maneira possível, mas com uma agressividade. Então, foi um jogo interessante. Novamente, a gente tinha falado, né? O Sabitzer é um bom jogador na batida de fora da área. Teve um lance que ele conseguiu aproveitar bem, fez o Courtois atrapalhar. Então, eles tiveram um posicionamento muito forte no meio de campo forte com o Brandt também. Brandt, Sabitzer e. Agora me falhou o nome do outro, O Henrique, alemão. Henrican. Isso, o Henrican. Os três ali fazendo uma trinca muito forte. São 3 jogadores fortes fisicamente. Então, o tempo inteiro combatendo e tendo essa velocidade de contra-ataque, porque eles têm bom passe. E o Brandt também sempre buscando algumas bolas paradas. Só que, nas bolas paradas, a defesa do Real Madrid sobressaiu. Muito bem posicionada. Obviamente, deve ter trabalhado isso. E uma partida muito segura da dupla de zaga do Real Madrid, Nacho e Rüdiger. Outra vez o Rüdiger jogando muito. Então, o Borussia veio com a proposta, aproveitou as oportunidades que teve, aproveitou entre aspas, né? Porque faltou matar o jogo. Não matou contra o Real Madrid logo, meu amigo. E aí no segundo tempo aconteceu o que aconteceu. Agora o Camavinga era isso também que eu é ia falar. Pode espetacular, viu? comentar, Mário, sobre a partida do Camavinga, que ele substituiu ninguém mais, ninguém menos que o Tchouaméni. E que jogo do Camavinga, né, cara? Que jogo, que futebol, rapaz, que francês. É impressionante esses jogadores na seleção francesa. Inclusive, é um time do meio para frente ali do Real Madrid, sub-23. O Valverde tem 25 anos, mas o Camavinga tem 21, se eu não estou enganado. O Bellingham tem 20, o Rodrigo tem 23 e o Vinícius Júnior tem 23. Os E meninos tá carregam o chegando o Real Madrid. Mbappé com 24, né? Se realmente se concretizar. E o Endrick com 18. 26, né? 26. O Mbappé. Cara, 26. eles têm pelo Ele é de menos mais 98. 6 anos aí de um clube muito forte, cara. É bizarro o que o Florentino faz. Então, isso mostra que esse título aí talvez seja o título que tenha mais o dedo do Florentino Pérez na história. Porque uma coisa é você contratar, sem tirar o mérito, né? Contratar grandes jogadores consagrados como aquele de 2014, 16, 17, 18. Outra coisa é você ver que esse time, praticamente todo aí, foi montado por ele. É porque ele mudou Valverde também a forma de contratação, né? No mudou, nosso mas de mostrando adolescente, o Real Madrid já contratava jogadores prontos, conhecimento já bem impressionante de importantes futebol. em outros clubes. E passou um tempo, ele mudou o ritmo, começou a contratar jogadores aos 18 anos. Se eu não me engano, o Valverde, eu acho que ele foi contratado com 15 anos, eu acho. Não sei se lá no Uruguai pode com 15, mas eu acredito que foi com 15 anos. Ele foi comprado pelo Real Madrid. E veio o Rodrigo todos novos. O Bellingham, 20 anos. Mudou a postura. Em vez de estar chegando jogadores com 26, 27, agora está chegando jogadores com 18, 20, 21. E eu volto a repetir, com a mentalidade do clube. Com a mentalidade do clube. Esses jogadores não tremem em nenhum momento, cara. Em nenhum momento. Talvez seja, talvez seja esse a grande sacada do Florentino. Você trazer um jogador jovem que cresça com essa mentalidade do Real Madrid e que jogue 10 anos no mínimo no Real Madrid, ao invés de jogar 5, 6, como os consagrados já chegam. O Vini Júnior, rapaz, a comemoração do gol dele. Apontando, eu tô aqui, e depois fez o jeito brasileiro, dançando. Eu tô aqui. Que comemoração Tava espetacular. E cravando que tava mostrando, ali, né, Amaro? e mostrando isso.
e mostrando que não tem rivalidade, pelo menos por enquanto, né? Antes do Mbappé chegar, que daí para frente nós não saberemos ainda. Mostrando que não tem rivalidade com ele e o Bellingham. Fez a comemoração do Bellingham também. E o próprio Bellingham participou, fingindo que estava tirando uma foto. Só para ver o tanto que esses jogadores se gostam do clube. E assim, meninos, a gente partindo para a próxima etapa, vamos falar aqui também, né, do que talvez não tenha sido tão positivo, né, nessa final. Como é que vocês perceberam a partida do Rodrigo, né? Vocês acham que é fim de ciclo, ou ele estava abalado? Porque, tipo, quando termina o jogo, ele tem a possibilidade de dar entrevista de novo para a TNT Sports, ele se mostra muito chateado com o que fizeram com a entrevista dele. Vocês acham que ele é o que está sentindo mais essa chegada dos novos reforços? Como é que vocês conseguem perceber isso, né? E também, né, comentar rapidinho aí essa despedida do Marco Reus. Eu não considero que tenha sido uma despedida ruim, né, do Borussia. Sendo o Borussia o que é o Borussia e a maneira como o Borussia poderia jogar, eu acho honestamente que eles fizeram muita coisa. Então, esses dois comentários breves e rápidos aí, por gentileza. O Rodrigo, eu acho que não tem como ele não sentir, né? Porque praticamente, quando se fala agora no nome dele, praticamente os jornalistas só falam isso, sobre isso. E teve a última entrevista dele, né? Que eu não cheguei a ver, não cheguei a ver a entrevista. Eu não sei nem se já foi lançado, né? Que eu sei que foi lançado uns cortes, mas a entrevista toda eu não sei se já foi lançado. E nos cortes, aparentemente, deixaram parecer que ele estava se sentindo incomodado e dizendo que poderia realmente sair do Real Madrid. Inclusive, hoje mesmo, ele, depois do jogo também, ele falou que tinha até se zangado com a Tati, né? Isso. Tati Ele Matoglou, comentou que é um estava excelente chateado, repórter. sabe que a culpa não foi dela, né? E Mas disse ela que estava também. chateado. E, então, daí nós tiramos que realmente ele está muito chateado, mas eu já tinha falado aqui na época que nós gravamos o podcast sobre o Mbappé no Real Madrid que poderia realmente sobrar para o Rodrigo. Mas ele ainda tem espaço. Ele ainda tem espaço. Tem espaço no Real Madrid, como também tem espaço se realmente quiser sair em outros clubes. O Marco Reus, que é nosso amigo João Vitor, fez o que poderia ser feito, né? Ele não foi titular, tinha temporada, continuou sem ser. Tentou fazer de tudo para ser uma despedida extraordinária, mas não teve como. Não teve como e, infelizmente, vai deixar o Borussia sem ter conquistado uma Champions League. Vamos lá, João Vitor, suas opiniões. Sobre o Rodrigo, eu acho que tem um pouco do ego ferido do jogador, né? Pô, porque eu que estou falando de mim e tal. Tem um pouco disso, e aí o cara vai dar entrevista e deu algumas declarações na entrevista aqui, então, prato cheio, o cara já tem idade suficiente para saber como é que funciona a imprensa. Então, se não quer nenhuma especulação, então não dá entrevista, se mantém reservado, diz que não vai falar agora, que está pensando no jogo. Ele usou alguns verbos no passado, então isso gerou uma interpretação de que ele já estava falando em tom de despedida, né? E a gente sabe que o Rodrigo é um jogador que tem o interesse de alguns outros clubes. E é natural que o Rodrigo seja o nome falado. Por quê? Porque a gente olha só o recorte final da temporada, mas durante essa temporada, mais uma vez, o Rodrigo não foi um titular absoluto durante toda a temporada. E teve momentos apagados, tanto é que a gente já falou das atuações. Quando a gente estava começando o nosso programa, nossos programas aqui, que a gente falou sobre o Mbappé no Real Madrid, a gente disse, será que vai sobrar para o Rodrigo? Porque o Rodrigo vinha de momentos apagados com a camisa do Real Madrid. Só que ele cresceu nesse final de temporada. Então acabou que não se tem mais dúvida de que ele tem que ficar, né? Ou que seria o melhor ficar para o Real Madrid, pelo menos. Então eu acho que fica um pouco ele se sentindo perseguido, aquela coisa, né? E, claro, também é um direito dele, se ele não gostou, é um direito dele também se expor essa insatisfação, né? Eu acho que
no fim das contas, o que mais importa é a gente ver o que ele fez nessa Champions. De novo, ele foi importante. De novo, ele foi decisivo quando precisou. Hoje, ele não conseguiu fazer uma grande partida, mas ele ajudou a maneira dele. Assim como o Bellingham também não fez uma grande partida, mas foi premiado pelo seu esforço, deu uma assistência no final do jogo e alcança um título importante. E a Champions não começou hoje, né? Não terminou hoje. A Champions foi durante um ano. Então, muita coisa aconteceu nesse período aí. Quanto ao o Marco Reus, cara, eu acho que foi um jogo é, normal para o momento do Marco Reus. Ele não tem jogado com frequência mais, ele já está realmente no descendente na carreira dele. Tanto é que ele foi reserva hoje, porque ele não entrega a intensidade que os outros entregam. Então foi um jogo meio que condizente com o atual momento, mas não apaga a história dele, não apaga o que ele construiu. Só que eu acho que foi mais uma prova de que realmente é um ciclo encerrado, né? O jogador não consegue mais entregar aquilo que já entregou a carreira dele foi muito bonita no Borussia. Muito bonita, só que hoje ele também não pôde fazer muita coisa. Ele entrou, o jogo já estava 1-0, então ele não ia fazer muita coisa, né? Não era um jogador que ele não vai ser um jogador que vai decidir o jogo sozinho. Ele precisa de uma engrenagem funcionando com ele. Ele não é mais aquele meia mágico que ele já foi em questão física falando, né? É natural que num jogo como esse ele acabe entrando como coadjuvante. E quando o companheiro dele recebe o passe, o Roy deu o passe pro lateral, o lateral saiu jogando errado e a bola caiu no pé do Bellingham ali, acabou. Tanto pro Royce como pro Borussia no jogo. Marcos Reus, né? Sim, estamos chegando aqui próximo do final, que o intuito do Acréscimo é ser um programa rápido, né? Em comemoração a algum tema específico. Mas já chegando aqui pertinho do final, né? Já que o programa hoje é mais curtinho. Então, meninos, assim, vamos falar agora de expectativas. Será que depois de hoje alguém ainda tem coragem de não votar no Vinícius Júnior para melhor do mundo? E pra gente fechar, na opinião de vocês, há mesmo necessidade de se colocar para dialogar na mesma mesa Vinícius Júnior e Neymar? Tem necessidade de fazer esse tipo de discussão? Né? São esses os últimos pontos que nós temos aí para falar hoje. É, só complementando aqui sobre o Valverde, ele foi contratado com 16 anos de idade, sem estrear ainda no futebol profissional. Foi contratado pelo Real Madrid. E sobre o Vini Júnior, só tem um motivo para não votar nele, que é não gostar dele. Não existe outro motivo do que esse, porque ele está muito, mas muito distante dos outros jogadores, está cada vez mais distante. A gente já falou muito sobre isso, sobre antes dele ter ganho a última Champions League em cima do Liverpool e como ele vem evoluindo depois disso, e cada crítica, cada humilhação que ele sofre, cada racismo que acontece com ele só evolui no seu futebol. E mais uma vez, ele ficando fora da seleção da La Liga, né? Que eu acredito que para ele isso aí agora não existe nem importância, tanta importância para ele nisso, mas era para o nome dele estar tá lá na seleção da La Liga, com toda certeza. Ele mostra mais uma vez o tão distante que ele está dos outros jogadores que estão competindo com ele. Cada decisão, cada jogo, ele só demonstra que é o melhor jogador do mundo. Não tem como, eu volto a repetir, vai ser uma injustiça muito grande se ele não for eleito o melhor jogador do mundo nessa temporada. Mesmo um Kroos ganhando a Eurocopa, mesmo um Bellingham ou um Harry Kane ganhando, ou um Foden ganhando, né? Caso a Inglaterra ganhe, o Vini Júnior é muito distante, está muito distante de todos esses jogadores. Mesmo a França ganhando com o Mbappé, não tem. Não existe uma explicação dele perder a não ser birra, a não ser preconceito, a não ser racismo.
A não ser não gostarem do futebol arte dele, do futebol de ir para cima, do futebol de jogar sorrindo, do futebol de não se abalar com críticas. Perfeito. Fala também da questão do Neymar, Amaro. O Vini Júnior já é, né? Eu já coloco ele. Eu volto a repetir: existem jogadores que com a bola no pé, com habilidades, com dribles, não tem outros jogadores que chegam perto dele. E para mim, um desses é o Neymar. Mas o futebol não é só isso. Futebol é profissionalismo, futebol é dedicação, futebol também é títulos, né? E o Vini Júnior está cada vez com essa somatória de tudo isso e muito mais se distanciando cada vez mais do Neymar. O Neymar hoje em dia, voltamos a repetir isso. O Neymar hoje em dia é só discussão em Twitter em vez de futebol. Mais uma vez acontece aí, não vou entrar em detalhes do certo, do errado, mas mais uma vez acontece. A vida dele agora é de subcelebridade, em vez de se dedicar ao futebol. Aí o time dele vai lá, se ele foi campeão mais uma vez, ele vai lá, levanta o troféu, sem jogar, e fica por isso mesmo. Vini Júnior muito à frente dele. Opa, obrigado, Amaro. João Vitor, suas opiniões aí sobre o que a gente colocou, né? A questão do. A Pode minha mandar bala. opinião sobre bola de ouro, eu acho que não deveria ter uma dependência ainda do que acontece na Eurocopa, porque existe uma disparidade muito grande da temporada do Vinícius para a temporada dos outros possíveis ganhadores, mesmo o Jude Bellingham. Mas a gente sabe como é que funciona. Eu li um comentário hoje que é hilário. Tem uma página que é muito boa de informações sobre o Cristiano Ronaldo, que é Cristiano Ronaldo Lendário. Né? É uma página muito boa. Quando você quer informações, estatísticas, é interessante demais essa página. Mas o dono da página, ele tem acho que 30 e poucos anos, mas parece que ele tem 13. Umas opiniões de menino velho, realmente, que, meu Deus. Sei que é o trabalho dele, que ele não pode, muitas vezes ele tem que enaltecer o Cristiano, mas ele disse que a única maneira que a única maneira ai meu Deus do céu, do Vinícius Júnior não ganhar essa bola de ouro é ou se o Bellingham ganhar a Eurocopa, ou se o Cristiano Ronaldo ganhar a Eurocopa. Então, seria mais justo o Cristiano Ronaldo ganhar esse troféu. Eu achei tão Minha hilário que eu tinha Nossa Senhora. que falar isso aqui. É impressionante. Era melhor ficar calado, né? Mas, enfim, falando sério agora, eu acho que, cara, deveria ser assim, né? Até porque se o Vinícius não joga a Eurocopa, por que que a Eurocopa vai ter esse peso tão grande? Pô, o Vinícius não pode ser excluído se ele não joga a Eurocopa. Ele nasceu na América do Sul. Também Então, não claro, ele tem que fazer. é como antigamente os melhores do mundo só ser disputado por europeu. Parece que querem Se voltar for a esse tempo. se a disputa estivesse entre Harry Kane, Mbappé e Bellingham, eu entenderia o peso da Eurocopa. Eu sei que ela tem que ter um peso, sim, mas determinante ela não deveria ser, porque o Vinícius não joga. Então quer dizer que o Vinícius deita e rola na temporada toda, mas eu vou dar um peso maior para a Eurocopa, sendo que o prêmio é válido pelo ano, pela temporada europeia. Então eu tenho que ser mais coerente. Mas não somos nós que vamos escolher o critério, né? São eles lá. E é um prêmio europeu, majoritariamente europeu. Então não duvidaria se jogassem esse peso aí para que um europeu vencesse. Mas é preciso, eu espero que tenha um mínimo de senso dessa vez e façam uma coisa justa. Por via das dúvidas também, o Vinícius Júnior precisa fazer uma boa Eurocopa, desculpa, uma boa Copa América, de preferência também ganhando essa Copa América com o Brasil. Porque aí também acho que não sobra argumentos para tentar desmerecer o título dele. Então eu penso que não deveria a Eurocopa ser tão determinante como possa ser. E eu não sei, sinceramente, se alguém nessa Eurocopa do Bellingham, por exemplo, que talvez fosse o que mais ameaçasse ele por ter os mesmos títulos. O Bellingham, se estiver jogando baleado, como realmente dizem que ele está,
ele vai chegar na Eurocopa baleado também. Então é difícil imaginar, até pelo que a gente viu do Bellingham hoje, nesses últimos jogos, ele não está naquela forma que ele esteve antes. Então é difícil imaginar que ele vai fazer uma Euro espetacular, assim, ainda mais jogando com algumas infiltrações. Vamos aguardar para ver. E o Neymar, quanto à questão Vinícius Júnior e Neymar, acho que tem uma prova bem clara, né? Eu não sou eu sou um fã do Neymar enquanto jogador, mas quando o Neymar quer jogar futebol, existe um movimento para defender o Neymar, porque o Neymar é genial, ele realmente é genial, mas é a questão de ter o talento, mas não ter o resultado. Então não adianta muito. Futebol também é resultado. Na verdade, é muito mais resultado. Os jogadores são mais lembrados também pelos resultados que eles conquistam. Quando a gente fala de Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, a gente sempre chega, fala que ele foi mágico, mas a gente vai sempre falar que ele poderia ter sido mais se tivesse se dedicado mais. A mesma coisa vale para o Neymar. Ninguém tem culpa das lesões que tem, mas tem responsabilidade, né, com a sua carreira. E foi esse é um assunto já que todo mundo já sabe, então nem vamos prolongar. Então, já o Vinícius está vivendo uma situação contrária. Vinícius saiu daqui e chegou lá cru, e ainda enfrentou outras questões, e tinha tudo contra ele. É bom lembrar que o Vinícius Júnior foi vítima até de companheiros. Porque não se pode deixar morrer aquele vídeo que pegaram o áudio do Benzema dizendo para o Mendy não passar a bola para o Vinícius Júnior. Então o Vinícius Júnior tinha todos os motivos para perder o foco. E não perdeu. Muito pelo contrário, aumentou esse foco dele e se tornou o jogador que ele é hoje, possivelmente o melhor jogador do mundo desde o Kaká. Então não adianta vir Neymarzete, ai meu Deus, como é que eu vou dizer para os meus filhos que o Vinícius Júnior tem bola de ouro, o Neymar não tem? É só você falar quais foram os fatos que aconteceram e o quanto o Vinícius Júnior jogou. E o Vinícius Júnior vem fazendo a sua terceira temporada de altíssimo nível no Real Madrid. A de 2022 já tinha sido assim, a de 2023 também, só que o Real Madrid não conseguiu títulos na temporada passada e ficou no meio do caminho na Champions League cedo, mas nessa ele continuou jogando e mesmo com a lesão que ele teve, que fez ele perder alguns jogos, ele voltou no mesmo nível e tá aí, fazendo o que fez. Então é só você analisar direitinho, né? Outra coisa, Vinícius protagonista. Neymar nunca foi o protagonista do Barcelona porque não deu sorte primeiro, porque jogou ao lado do Messi e viveu sendo o cara do Barcelona quando o Messi se contundiu, né? Já o Vinícius não. O Vinícius é a alma do Real Madrid. Então, vamos colocar os pesos aqui para a gente entender. Nós estamos falando de um jogador que pode não ter o mesmo talento, mas alcançou um nível maior de protagonismo e de poder de decisão também, certo? Eu sei que é injusto falar hoje também, porque o Neymar é bem mais velho, mas se a gente for falar só desse recorte, Neymar, Barcelona, Vinícius, Real Madrid e Vinícius Júnior, a gente vê uma situação diferente. Real Madrid, o Vinícius está numa crescente enorme, né? E o Neymar passou só 4 anos lá, o que diminui ali a capacidade da gente poder fazer uma comparação. Mas é isso que a gente tem do Neymar. Na Europa, em altíssimo nível, consequência, é isso aí. No PSG foram alguns lampejos. Já o Vinícius está crescendo e a gente sabe que ele só tem 23 anos e tem uma margem para crescer ainda mais. Mas nesse meio do caminho ele já tem 2 Ligas dos Campeões como protagonista, não foi só como parte do grupo, como protagonista em todos os jogos, em todas as fases e marcou gols nas 2 finais. Já superou o Messi em questão de idade. Ele é um pouquinho mais novo que o Messi era quando fez 2 gols naquelas finais em 2009 e 2011, certo? Então são essas coisas que a gente tem que analisar para dizer que fulano está maior. E para mim hoje ele já tem pelo menos uma relevância maior. Melhor não é, talvez não se torne, mas ele tem o talento dele, como o Neymar tem o seu talento também. E é isso que a gente tem que valorizar, 2 jogadores talentosos. E se o Neymar ainda quiser, vai jogar junto com esse cara no auge dele numa Copa do Mundo. E aí pode ser que a gente seja finalmente Ainda tem um hexacampeão. detalhe, né, que é importante a gente destacar nessa comparação, porque quer queira, quer não, o Neymar chegou em 2 finais de Champions League. Uma, ele fez gol, mas
meio que a partida, abre aspas, já estava decidida quando ele fez o gol. O outro jogo que ele jogou a final com o PSG, contra o Bayern, ele não conseguiu ser decisivo, ele não conseguiu ser protagonista. E como se está em voga agora fazer comparação entre ele e Vinícius Júnior, 2 finais, 2 gols, participação direta nos 2 títulos, né? Não tem muito o que se falar a respeito disso. Até porque era um jogo muito duro contra o Borussia agora. O segundo gol foi o gol que matou, liquidou de vez a partida, né? Então, meninos, só pra gente fechar, uma última informação, né? O Carlo Ancelotti agora, ele se tornou o ser humano com mais títulos de Champions League, né? Ele passou o Gento, né? Histórico ponta do Real Madrid, que possuía 6 títulos, né? O Carlo Ancelotti agora ele possui títulos como jogador, treinador do Milan e treinador do Real Madrid. Juntando tudo isso, ele tem 7 títulos de Champions League. Apenas, veja bem, apenas o Real Madrid tem mais títulos do que o Carlo Ancelotti. Né? E ele está ali empatado com o Milan, a entidade Milan. O Carlo Ancelotti está empatado com o Milan. E ele está à frente de Liverpool, Bayern de Munique, Barcelona e todos os demais. É bizarro o que esse italiano faz e temporada que vem pode ser sua última. Já pensou se esse homem ganha mais um? Enfim, né? Parece que é isso. Ele vai se confundindo cada vez mais com a história do Real Madrid. Parece que é um caso perfeito de um para o outro e o outro para o um. Então, vamos encerrando. Opa, Outra pode falar, informação que Júlio. tem aí é que o Florentino garantiu a permanência do Luka Modric no Acho que ano vai que ser a vem. última temporada, né? Então, Luka dele. Modric, assim como, provavelmente, assim como Toni Kroos, Nacho e Carvajal também se igualaram hoje ao Guento. E ficando para a próxima temporada, o Carvajal deve ficar, o Modric também. Se ganharem de novo, eles vão se tornar os maiores vencedores de Champions League de todos os tempos, como Perfeito. jogadores. Tem meia dúzia de títulos. É um absurdo o cara ganhar 6 Ligas dos Campeões. Rapaz, isso é fora do Imagina um comum. jogador do Real Madrid ter mais títulos que o Barcelona, cara. Como é que ele Não anda é, lá na cara? Espanha? Exato. Eu acho também que esses últimos anos aí, mostram que a gente viveu uma ilusão de acreditar que o Barcelona tinha, em termos de tamanho, como fazer frente ao Real Madrid. A gente viveu a época do Messi, e realmente, em alguns momentos, o Real Madrid foi um saco de pancadas, não chegou nem perto. Mas depois que passou o ápice daquele Barcelona, as coisas normalizaram e agora é o contrário. O Real Madrid está. Inclusive, essa geração do Real Madrid é uma geração muito mais vencedora do que foi a geração do Barcelona. E outro Né? detalhe também, Impressionante. né? Ah, Acontece sim, pode muito falar, com Mauro, épocas, fale. Aí né? eu complemento. Acontece muito em questão de épocas, né? De idade, de jovens. Por exemplo, o Milan, cara. Se você falar sobre o Milan para algum adolescente hoje, eles vão jogar o Milan lá embaixo. Porque o Milan há muito tempo não disputa mesmo de verdade grandes títulos, mas se for buscar a história, é um gigante. É o segundo ou terceiro da história e não tem o que E outro discutir. ponto também, né? Muita gente fala sobre que o franquismo e tudo mais, tal. Tudo bem, gente, tudo bem. Não tem nenhum clube de futebol que é 100% limpo não quando a gente fala de futebol europeu. Pelo amor de Deus. Até parece que a gente não sabe que o Barcelona também tem histórias esquisitas, o Bayern tem histórias esquisitas, A gente ganhou uma Champions. Como o City é né? desse jeito hoje em dia? Vai buscar a história Exatamente, por né? Quem trás. é que tá financiando isso? O próprio PSG, né? E se a gente for para os clubes italianos, então, meu Deus do céu. Mas enfim, tem gente que às vezes confunde. O futebol fora das quatro linhas é Exatamente, sujo demais. Só que a gente é tão apaixonado e exatamente. Mas deixa isso de mesmo se a lado. gente tentar não contar com as Champions que foram vencidas, né? Por conta da ditadura de Franco, né? Se a gente for pegar do Cristiano Ronaldo pra cá, ainda assim o Real Madrid tem mais título que todo mundo, né? 10 anos, 10 6 anos, Champions, né? 6 Champions, Eu né? não Então, 10 assim, cara, eu acho que a galera que tenta levar por esse lado, óbvio, não vai se apagar a história do
do Real Madrid, como ele se construiu como clube. Mas assim, gente, vamos colocar a mão na consciência. Eu acredito que nem o próprio Barcelona gosta de ver o seu rival dessa maneira. Inclusive, se vocês forem ver o Twitter do Barcelona, eles parabenizaram. Né? Que bizarro, cara. O mundo que a gente vive hoje em dia, né? Mas pra você ver que eu acho que o Barcelona, eu acho que nem vê mais o Real Madrid como um rival. Eles parabenizaram o Real Madrid por ganhar a 15ª Champions League. Eu acho que eles falam assim, dá mais não, deixa quieto. Bom, meninos, estamos encerrando aqui o nosso programa. Vocês querem deixar algum recadinho aí para os nossos ouvintes? Queria só a questão dos 10 anos de 6 Champions, só um pequeno dado interessante, né? O Bayern de Munique, 124 anos, 6 Champions. Liverpool, 131 anos, 6 Champions. Barcelona, 124 anos, 5 Champions. Real Madrid, nos últimos 10 anos, 6 Champions League. Nós estamos vivendo a história. Estamos vivendo, literalmente vivendo a história. Que doideira, né? Inacreditável, né? O futebol europeu ele se resume a Real Madrid. A gente está vivendo isso, né? Basicamente. Então, é um negócio assim fora do normal. Parece que é um caso de amor. A história da Champions League se confunde com a própria história do Real Madrid. João Vitor, alguma mensagem final para os nossos ouvintes? Somente de agradecimento para todos que estão ouvindo a gente aí, acompanhando nas nossas redes sociais. Continuem, gente. Está sendo muito legal, motivador para nós. E vamos sempre tentar inovar, trazer coisas aqui interessantes, discussões realmente interessantes e com fundamento para que a gente possa passar para vocês nossas opiniões e interajam também. Esse espaço é de todos nós. Quem quiser opinar, estamos sempre abertos a comentários, a sugestões e tudo o mais. Então, muito obrigado e um grande abraço a todos. Você, brasileiro que está escutando a gente de outro país, muito obrigado por parar o que você está fazendo e nos ouvir. Podem comentar nas nossas redes sociais, aqui é um espaço democrático, aberto e seguro para a gente conversar sobre futebol. É isso que a gente tenta colocar, por isso que o nome é Pé na Linha. A gente trabalha ali no limite, mas sempre respeitando a tudo e a todos. E a gente se sente muito feliz em poder falar do que a gente gosta e se divertir no processo. Então é isso, vamos encerrando por aqui. E nosso grande agradecimento por vocês estarem fazendo a gente crescer em todas as nossas redes sociais. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no TikTok, no Kawaii e em todos os agregadores de streaming relevantes. Beleza? Então é isso, gente. Um beijo, um abraço a todos. Tchau, tchau.